Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal do Outspoken Marketing. Leandro Guerra falando. Chegamos à nossa aula de número 27 aqui do curso de Python para Finanças Quantitativas e eu quero ensinar vocês a metodologia da relação sinal-ruído e como você vai poder usar esta metodologia para detectar momentos de depressão ou euforia no mercado e também você conseguir entender se um ativo ele é ruidoso o suficiente a ponto de prejudicar o desenvolvimento de um modelo. Porque essa é a grande ideia da relação sinal-ruído, também conhecida como SNR. Então ela é uma fórmula, como você pode ver aqui, que é 10 vezes o logaritmo na base 10 da potência, tá? Esse pezinho aqui é de potência do sinal dividido pela potência do ruído. Então, essa razão dentro do logaritmo de base 10 multiplicado por 10, ela vai ter a escala em decibéis. E quanto maior for o SNR, significa que o seu sinal ele é maior do que o tamanho do ruído. Então você vai buscar por pontos de SNR onde você tem um valor alto. Isso significa que ali você tem pouco ruído e você tem bastante sinal, que no caso do mercado financeiro vai ser justamente um momento de tendência mais acentuado. O que acontece é, existem momentos nos quais você tem uma depressão do SNR, você tem esse valor muito baixo. Significa então que o seu ruído, a potência do seu ruído, melhor dizendo, é muito alta. E isso coincide com os momentos de depressão do mercado. Tá? É muito legal isso daqui, tá? Tranquilamente pode ser usado como uma variável. Eu prefiro, tá? E a forma que eu vou mostrar aqui, usar como um filtro. Até porque essa ideia da relação sinal-ruído, ela vem do processamento de sinais, tá? Uma disciplina que você tem aí em vários cursos de graduação. É tudo muito bonito, o que tem de um modo geral atrás dessa teoria, então a gente traz aqui essa aplicação prática, tá bom? Então, claro o conceito do que é a relação sinal-ruído, a gente vai aqui para o nosso primeiro exemplo de aplicação. Então eu trago aqui as nossas bibliotecas, Yahoo Finance, NumPy, o Plotly e o Pandas, tá? E a gente começa com essa primeira funçãozinha aqui, ó, que é a função para calcular o SNR. Então ela vai ter como o parâmetro o sinal e uma volta a esse sinal, que vai ser a sua série de preço. Uma volta a esse sinal, você vai tirar a média dele elevado ao quadrado. Isso daqui é a potência do sinal. Então, signal power. Depois você tem um noise power, que é a média da diferença elevada ao quadrado do sinal e a respectiva média do sinal. Ou seja, tudo aquilo que está flutuando para além da média é ruído, é o noise. Então, quando você tem aqueles pontos muito acima da média, olha, presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Quando você tem aqueles pontos muito afastados da média, para baixo, por exemplo, significa que o preço ele caiu muito, ou o retorno, você pode fazer isso com o preço e com o retorno, ele caiu muito em relação àquela média, você tem então ali um momento de ruído muito grande. Você pode fazer modificações nessa fórmula a fim de, tá, penalizar ou favorecer o fato de que o seu afastamento da média ele é para cima, tá? Esse número aqui vira positivo, ou esse número aqui vira negativo, tá? Só que isso é um pouco mais avançado, mas para quem, né, tem aqui um pouco mais de conhecimento já consegue pegar essa ideia e você consegue fazer a modificação para turbinar o sinal. Eu não entendi aquilo que você falou. Não se preocupe, o que você precisa entender hoje, de fato, é só o SNR e como a gente vai utilizar aqui, tá bom?
Não só eu quero utilizar o SNR inteiro, porque depois aqui a gente coloca, né, 10 vezes o NP do log de 10, tá, do NumPy, signal power dividido por noise power, que é a aplicação da fórmula do SNR aqui, tá? Não apenas eu quero calcular o meu SNR, tá, mas eu também quero fazer uma média móvel disso, porque eu também tenho ruído no SNR, toda série, né, toda medição de coisas que você tem no tempo tem ruído. Então, para atenuar o ruído, você faz uma janela móvel. Então, eu faço essa janela móvel do NSR com a função rolling SNR, onde eu passo o meu sinal, passo aqui a minha janela e aqui dentro eu trago o calculate do SNR, que é a função que a gente fez aqui em cima, para que eu possa aplicar esse cara no formato rolling. Depois eu concateno esses valores aqui, tá? Conforme vocês estão vendo aqui nessa linha, onde eu simplesmente estou agregando aquilo que foi sendo calculado conforme a janela de X períodos foi passando. Beleza? É simples assim. Depois, eu tenho aqui duas funções, uma para plotar o SNR em si, com o adjusted close, e tem uma outra função, tá, para plotar um scatter plot do SNR com os retornos, tá? Que na verdade depois eu mudei dos retornos, eu não uso mais retornos, eu uso o desvio padrão. Mas aí depois eu explico, tá bom? Quando a gente chegar lá. Então, esse daqui é simplesmente um plot com Plotly, a gente já viu. Então, você tem o GoFigure, você adiciona os seus valores do SRR, os seus retornos, tá? Para o scatterplot, coloca ali green e trasta ali exatamente aquilo que você tem no layout. No SNR em si, pelo preço, tá bom? Você vai ter aqui subplots, porque eu vou plotar o preço em cima e o SNR embaixo. Adiciono esses caras no EdTrace, layout, ajuste dos títulos dos eixos e mostro a figura, tá? Vamos começar aplicando esse cara na BOVA 11. Então, eu tenho aqui a BOVA 11, faço um download de 2018 até, coloque 2005, só para pegar qualquer dado para frente que você tiver aí já. Calculo também os retornos, calculo o desvio padrão dos retornos ali de 20 períodos. Depois, eu preparo o sinal que a gente vai usar. Então, aquela ou aquele parâmetro que estava aqui, que vai ser a entrada do rolling SNR ou do calculate SNR, ele tem que ser um DF adjusted close ponto values. Por que você dá um ponto values? Para você não simplesmente pegar um subconjunto do data frame, que é o que você teria se você fizesse essa seleção aqui, mas o ponto values daí você pega esse cara como se fosse um array e depois você passa o index aqui para as datas e aí a gente coloca aqui, ó, vamos calcular o rolling SNR com uma janela de 20 dias, que é o que está aqui no exemplo. Eu tinha colocado 50 para mim inicialmente, mas 20 fica bem legal também. E aí você traz, né, o SNR values no rolling SNR, linko depois esse cara que foi calculado o rolling no meu data frame, crio uma coluninha aqui SNR e tá feito. Depois eu vou plotar esse cara aqui. Junto com esse cara, eu quero fazer um plot do SNR pelo desvio padrão. E aí a gente vai entender esse cara aqui agora, quando eu rodar isso daqui. Então você tem aqui a BOVA 11, começando ali em 2018, sobe, começa a cair já antes ali do treco, e depois o mercado volta, e agora a gente está aqui numa mini tendência de baixo. Certo? Olha o SNR. Bateu o olho nesse cara aqui. Quem já tem um pouco mais de experiência olha e fala: esse treco reverte a média. Exatamente. Tá? A relação sinal-ruído pode ser entendida como uma medida de volatilidade e como toda medida de volatilidade é um processo de reversão à média. É improvável que você tenha um deslocamento muito grande dessa média. Se eu for pegar a BOVA 11 aqui desde 2015, tá? Ó,
Vocês estão vendo? Tem, obviamente, ó, um fundaço aqui em janeiro de 2016. Ó, janeiro de 2016 eu tenho esse fundo aqui, ó, do SNR, tá? Pois março de 2016 ele fez um outro aqui, que são os momentos de sinalização de fundo, e o mercado vai embora. Depois ele volta lá, ó, no março de 2020, olha aqui, ó, março de 2020. Não é qualquer fundinho desse que você detectar no gráfico que ele vai ter a sua utilidade. Por isso que eu deixei bem grande aqui em cima. É uma ferramenta para ser utilizada em momentos de depressão ou euforia. E aí, sistematicamente, você tem que encontrar um método para poder fazer essa análise, que é o que a gente vai ver logo a seguir. Beleza, né? Então, fiz aqui com a BOVA11. Vamos colocar alguma outra coisa aqui para a gente ver onde que estava aqui. BOVA11, sei lá, vamos colocar CEMIG 4. Tá? A gente põe a CEMIG, franca tendência de alta, né? Quintuplicando de valor, dos 2 aos 10. E aqui, ó, um processo de reversão à média. Tá? Você tá vendo que um olho mais atento fala, Leandro, se a gente fosse olhar mesmo, você tem uma média passando aqui, dependendo do período ela dá uma subida aqui, dá uma caída e depois ela tá dando uma subida. Mas lembra, quanto maior o SNR, maior é o sinal. Isso daqui é um puta sinal. Essa tendência de alta que sai aqui de 2,18 e vai bater ali 10,71 na máxima em maio desse ano. Que é a multiplicação por 5 do preço que você tem em um período ridículo de tempo. Tá? Nem o CDI dá isso nesse período de tempo. Aí vocês estão vendo? Então você tem aqui, ó, momento de baixa, março, tá? Você tem esse outro cara aqui, ó, depressão. Quando que foi isso aqui? Outubro de 18, tá? Aqui, ó, setembro, outubro de 18 aqui, ó. Comecinho da alta. Que ela saiu de 2 para 4, dobrou o dinheiro. Num intervalo de tempo até menor, tá? Depois você teve aqui, ó, esse cara aqui, fevereiro 16, tá? Janeiro, fevereiro 16, essa região aqui, ó. É massa, né? E o contrário, né, também é verdadeiro. Você tem aqui, ó, um pico em agosto 23. Se eu for ver agosto 23, eu tenho mais ou menos quando? Vou botar mais ou menos aqui, agosto 23, ele deu uma resistência, mas deu uma furada aqui embaixo, tá? Porém, a macro tendência, aí você deve treinar esse cara aqui e colocar uma média móvel, tá? Então, se eu for pegar esse cara aqui e transformasse ele numa média móvel, você poderia fazer aqui tranquilamente esse plot, tá? E suavizar esses pontos e você vai ter um movimento mais ajustado para saber a tendência. Então, eu estou dando para vocês uma ferramenta que, se bem trabalhada, bem utilizada, você justamente consegue fazer uma coisa similar ao que eu faço no OMQS. Que é o sistema de trade. É só isso? Não, não é só isso, mas é uma forma. Tá? Leandro, eu quero fazer coisas mais complexas do que isso. Assine também, por exemplo, o OMNP, que é o curso de ciência de dados, programação e finanças quantitativas, onde a gente vai, de fato, aí no fundo, as aulas são, né, mais longas, mas sempre práticas, sempre com todos os códigos disponibilizados para você aprender mais e mais. Então, o site está aqui, logo na descrição do vídeo. E o download dos códigos dessa aula estão no primeiro comentário. Você pode dar uma olhada também lá na oferta do MNP. Tá bom? Aquele segundo plot que eu fiz, que é o SNR com desvio padrão. O que eu espero ver com isso daqui? O que eu tô vendo, que é valores baixos do SNR estão associados com um ruído mais alto. O desvio padrão é um ruído mais alto. Então, eu tenho valores baixos do SNR que estão no eixo X associados a valores elevados do STD. Que é uma confirmação visual daquilo que intuitivamente você tem a partir da análise da fórmula que você tem aqui. Lembra, grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o denominador, menor vai ser aqui o cara antes do igual. Quanto maior o numerador, maior o sinal, maior vai ser esse cara que tiver aqui. Então,
O SNR é diretamente proporcional à potência do sinal e é inversamente proporcional à potência do ruído e te dá esse gráfico que não é exatamente linear, mas se a gente fosse fazer aqui um plot, ele seria, né, uma exponencial negativa que assim, ó, que faria uma curvinha, tá, suavizando ali. E aí até o ponto onde eu tenho valores altíssimos de SNR e o desvio padrão não tem como ser mais baixo do que isso, tá? Não tem como ser zero. Beleza. E como é que faz trade com esse negócio? Horas. Presta atenção. Tá? Presta atenção. Eu vou criar uma função que eu chamei de Create Trading Signals, onde eu passo meu data frame e a minha janela. Crio o SNR com a função que está lá em cima, passando o Adjusted Close.Values Window, e começo com o meu sinal em 0, onde é um hold. Tá? 1 é buy e menos 1 é sell. Depois, o que eu faço? Tá? Regras de trade. Comprar quando o SNR, tá, for menor que o threshold, e vender quando ele for maior que o threshold. Ah, como assim, Leandro? Da seguinte forma, então você tem aqui um threshold, um gatilho de compra. Tá? Você tem um nível de compra, onde o valor mínimo da sua série... Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou tentando encontrar um modo onde eu parametrizo uma... O que é parametrizar? É você colocar faixas de valores que vão servir para que você possa fazer alguma coisa em automático. São parâmetros. Então eu parametrizo uma tentativa de generalização de uma regra onde, se o valor mínimo do SNR, tá, vezes 1.5, ou seja, eu estou pegando 50% a mais do valor mínimo do SNR. Se, tá, o meu SNR for menor que esse cara, significa que ele está deprimido, ele está abaixo dessa mínima aqui, eu compro. Do contrário, se ele for maior do que o valor máximo vezes 0,9, você vende. Leandro, da onde você tirou 1.5 e 0,9 da sua cabeça? Fazendo o teste. Pessoas, queridos alunos, vocês estão fazendo ciências ou ciência de dados. A palavra ciência advém de você fazer um levantamento de uma premissa, uma hipótese e validar se ela é verdadeira ou não. Então é empírico. Tem teórico, mas o trabalho de fato de um cientista é empírico. Ele vai lá e testa. 1.5, 1.3, 1.37, 0.9, testa com um monte de ativo. Você já aprendeu a fazer laço for, você põe isso num laço for para moer com um monte de ativo, um monte de coisa e tentar achar alguma coisa. É teste, tentativa e erro. Eu, obviamente, como professor, eu já tento passar alguma coisinha, né, mais mastigada para que vocês possam aí já começar, né, não necessariamente do zero. Tá bom? Então, eu passo um número que mediamente funciona para bastante coisa. Tá? Faço a média móvel do SNR justamente porque eu estou suavizando um pouco aquele sinal. Tá? Para tirar um pouco do ruído do próprio SNR. Então, se a gente começa aqui um teste com a CSNA, depois esse daqui é plot. Tá, meus queridos? E depois no plot eu simplesmente adiciono o buy signal, tá? Ou sell signals para pintar uma setinha, tá bom? Que é onde você tem aqui, ó, markers, aí triângulo down, triângulo up, tá? Isso daqui é auto-intuitivo. Olha aqui que legal, tá? Na CNN, na CSNA, eu tenho aqui, ó, onde ele deu pontos de compra, tá? E depois aqui me deu ponto de venda. Ah, Leandro, não tá legal esse ponto de venda aqui. Lembra? A tentativa de generalização. Porque se eu pegar aqui, por exemplo, um YouTube 4, tá? Você vê que é bem melhor, né? Ele compra, sobe, vende, cai, compra, sobe, vende, cai. Tá vendo? Então, às vezes pode ser que você vai ter diversos parâmetros para diversos grupos de ativo. E é por isso que, né, Vossa Senhoria tem que tentar fazer aquilo que lhe cabe e aquilo que eu falei que são os testes. Tá? Se eu for colocar um ativo que ele é bastante lateral, CCRO3, tá? Olha aqui, ó.
Geralmente com esses ativos laterais, né, quando você tem esses swings, é onde funciona melhor. Porque caiu, deu compra, subiu, deu venda, caiu, deu compra, subiu, deu venda, ele fica no zigue-zague, é maravilhoso. Tá? Se eu não me engano, Ambev 3 também é bem legal. Ambev 3, tá? SA. Ó. Tá bom? Vamos pegar uns lixão? MGLU 3. Tá? Aqui, ó. Pegou o topo e pegou o fundão aqui. Não pode achar ruim. Ah, Leandrão, a compra aqui. Ficou meio complicado o negócio. Que você tomou uma naba aqui. Mas aí você, talvez com outros parâmetros melhores, você tivesse uma relação melhor. Aí, obviamente, que você tem que fazer todos os testes de estabilidade, de robustez do modelo, que é tudo que eu ensino para vocês nas aulas, para você poder avaliar separação de treinamento e teste. Ó, vamos fica bem legal. Sabe onde isso daqui deve ficar muito legal? No título público, nas NTN. Você fazer posicionamento de longo prazo para quando der compra. Fica muito legal. Tá? Tenho certeza absoluta. Fica muito legal. A Bova 11 também fica bem ajeitadinho. Sem precisar mexer nesse parâmetro. Tá bom, meus queridos? Então, espero que tenha feito sentido essa aula. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Convido vocês a serem também meus alunos no MNP. E se você quiser diretamente o sistema de trade, que você visite também o OMQS, tá? Os endereços estão todos aqui no primeiro comentário. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.